achar Gênesis 1, você vá à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo de número 11. Eu vou aguardar para que você ache e a gente vá juntos lendo a palavra de Deus. Romanos 11. Romanos 11, na verdade de 9, 10 e 11, esses 3 capítulos, os pensadores cristãos e os teólogos dizem que provavelmente é o trecho mais difícil da Bíblia Sagrada. E nós vamos ler um desses trechinhos, tá ok? 11, no seu verso de número, tá aqui o apoio, 33 a 36. Primeiro Gênesis 1, depois Romanos 11. Depois que você achou os dois, aí é fácil, Salmo de número 96, que você já pode deixar marcadinho aí, para a gente ler também a palavra de Deus. Eu estou achando legal que nas mensagens desses últimos 3 domingos a gente está lendo bastante a palavra de Deus. Isso quer dizer, se a gente não lê em casa, vai ler na igreja. Não é verdade? E vai ser bom. Vai ser bom porque é palavra de Deus. E palavra de Deus é palavra de vida. E nada mais necessário do que palavra de vida nesses momentos de tantas notícias difíceis. Então nós vamos ler todos esses textos da palavra de Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus. Vou repetir. No princípio, Deus. E Deus criou tudo que entendemos por céus e tudo que a gente entende por terra. Vou repetir agora o verso como está escrito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeiro verso da Bíblia Sagrada, é assim que a Bíblia ela apresenta Deus. É assim, não tem nada antes, no princípio só tem Deus, e Deus que cria, e um Deus que cria e mantém todas as coisas. Segundo texto, vá a Romanos agora. Agora é a fala do apóstolo Paulo inspirada. Paulo está olhando para esse Deus que cria tudo que há no céu, tudo que há no mundo dos homens, e ele fica impressionado com o poder de Deus. Ele fica absolutamente maravilhado com a sabedoria de Deus. E ao ficar assim, ele canta um hino. E esse hino está registrado aqui em Romanos 11, 33. Aliás, eu quero aqui desafiar os músicos da nossa igreja a colocar uma música nessa letra, porque é um hino para a gente cantar aqui. E Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele não se contenta, ele continua: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi que lhe deu conselhos? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. Leamos agora Salmos, terceira leitura dessa noite.
Salmo de número 96. Primeiro nós ouvimos Moisés, o profeta, escrevendo Gênesis. Depois nós ouvimos Paulo falando sobre a riqueza dessa sabedoria. E agora vamos ouvir um salmista dizendo: quem é esse Deus? Que diz assim, Salmo 96: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória. Presta atenção no nome glória, que depois nós vamos falar um pouco. Entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos na história. Porque o Senhor é grande, e não só grande, Ele é digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses com D minúsculo. Verso seguinte: todos os deuses das nações não passam de ídolos. E é bom que você se lembre aqui, que se na época do salmista ele estava falando de estátuas, de deuses, talvez a gente não adore mais estátuas, mas a gente tem outros tipos de deuses hoje. O dinheiro é um deus, a riqueza é um deus, a política é um deus, o poder é um deus. E a Bíblia está dizendo que todos esses deuses de minúsculo não passam de ídolos, e ídolos sempre decepcionam. Mas o Senhor, S maiúsculo, fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele. O salmista está nos informando que tudo aquilo que é mais maravilhoso no universo, todas as expressões de beleza, estão diante de Deus, que é o seu Criador. Poder, dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor ou na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Aliás, tem uma música que a gente canta, que a gente pode voltar a cantar. Digam-se entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo. Olha só, é porque Deus reina que o mundo ainda está firme. Não é por causa do Trump, não é por causa do Macron, não é por causa do Vladimir Putin, não é. É por causa do Senhor. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará todos os povos, todas as nações, todos os presidentes, todos os políticos, todo ser humano com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. O salmista está dizendo que a natureza sabe louvar ao Criador, inclusive o mar sabe fazer isso. Regozijem-se os campos, as plantas, as árvores frutíferas e tudo que neles há, cantem de alegria as árvores da floresta. Isso não é lindo? Como os pássaros, por exemplo, junto com as árvores, sabem fazer isso em relação ao seu Criador. Verso seguinte: cante diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, Ele julgará o mundo com justiça, e os povos com a sua fidelidade. Verso 13, e aqui acabou o Salmo de número 96. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra revelada nas Escrituras, e a Tua palavra encarnada, revelada em Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que aqui se reúnem, os nossos amigos na internet, as pessoas que estão dedicando esse tempo para ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, não por causa de nós, mas apesar de nós. Fala aos corações, falem àqueles que estão em desespero, falem àqueles que precisam de um discernimento, falem àqueles que talvez tenham uma ideia de Deus que não é a ideia revelada nas Escrituras. Falem àqueles cansados e abatidos, aos doentes, aos pobres em espírito. Fale àqueles que têm desejo por justiça. Fale a todos nós que nos reconhecemos pecadores e carentes da misericórdia e da graça de Deus. Fala de novo e mais uma vez, para que a gente se junte à natureza, ao mar que não deixa de render louvor e glória a Ti, as plantas, os pássaros, todo mundo natural. Ensina a gente a adorar como eles sabem adorar. E mais ainda nós que fomos feitos à Tua imagem, Senhor. Ensina isso a gente, para que a gente, sendo a Tua imagem, tenhamos ao Senhor como padrão. Livra-nos de construir deuses à nossa imagem, que seria terrível para nós. Livra-nos disso e nos dá de beber da água viva, que é essa palavra santa. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos ministrando uma série de mensagens bíblicas a partir de uma oportunidade que chamamos de cultural, que é um filme e um livro que continuam em evidência. E eu vou pedir para a Gis pegar para mim o livro que está aqui. O filme e o livro que se chamam A Cabana. O livro é esse aqui. Esse livro aqui, muitos de vocês leram, ouviram o filme. E se não viram ainda, eu sei que tem pastores pedindo para vocês não verem. Mas eu creio que os cristãos não podem ser infantis a ponto de a gente dizer para alguém assim, ó, não faça isso, faça isso. A gente faz isso com crianças. Crianças a gente pedia, não põe o dedo na tomada. Os adultos a gente ensina que tem eletricidade lá, e se ele pôr o dedo na tomada, a coisa vai ficar ruim para ele. Então a gente não precisa proibir, só precisa ensinar. E é por isso que nós estamos dizendo, veja o filme, leia o livro, e nós vamos colocar esse livro, esse filme, sobre o escrutínio da palavra de Deus. E aí a gente vê se ele tem coisas a nos ajudar ou não. E é isso que a gente está fazendo. O filme conta a história de um homem, e eu vou ler aqui a orelha do livro. Orelha, essa orelha aqui, né? O livro também tem orelha. E diz assim: durante uma viagem que deveria ser repleta de diversão e alegria, uma tragédia marca para sempre a vida da família de Mac Allens. Sua filha mais nova, Missy, desaparece misteriosamente. Depois de exaustivas investigações, indícios de que ela teria sido assassinada são encontradas numa velha cabana, que é o nome do livro. Imerso numa dor profunda e paralisante, Mac entrega-se a uma grande tristeza, um estado de torpor, ausência e raiva, que mesmo após 4 anos do desaparecimento da menina, insiste em não diminuir. Um dia, porém, ele recebe um estranho bilhete, assinado por Deus, convidando-o para encontro na cabana abandonada. Cheia de dúvidas, mas procurando um meio de aplacar o seu sofrimento, Mac atende ao chamado e volta ao cenário do seu maior pesadelo. Chegando lá, sua vida dá uma reviravolta. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão à sua espera para um acerto de contas. E com imensa benevolência travam com Mac surpreendentes conversas sobre a vida, sobre a morte, sobre a dor, sobre o perdão, sobre a fé, o amor e redenção, fazendo-o compreender alguns dos episódios mais tristes da sua história. Essa é a apresentação da história que está nesse livro e também está no filme. O filme fala de perdas, portanto,
muito humano, tem a ver com a gente, fala de sofrimento, fala de traumas e fala também de questionamentos sobre Deus, sobre a vida, sobre por que as coisas acontecem na vida da gente. E esse filme e esse livro estão baseados em 3 pilares. O primeiro deles é Deus procurando se revelar a um homem amargurado pelas coisas que aconteceram na vida dele. O segundo pilar é Deus querendo curar esse homem no meio desse sofrimento. E o terceiro pilar é Deus não só querendo curar, mas querendo se aproximar dele para desenvolver um relacionamento de intimidade. Então, isso cerca a ideia do filme. E as questões que aparecem aqui, não precisa você ler esse livro para você entender que ele está falando de coisas muito humanas que eu e você passamos. Por exemplo, sofrimento humano. Essa semana foi uma semana de muito sofrimento. A mídia mostrou assim largamente. Por exemplo, lá no Afeganistão, em Cabul, teve mais um atentado terrorista. E morreram mais de 80 pessoas. Mais de 80 pessoas. A gente olha para Londres, já é o 3º ato terrorista só esse ano. E morreram pelo menos 7 pessoas e muita gente ferido. Até na tragédia, nós temos dificuldades, porque é impressionante como as 7 mortes em Londres, ela é mais comentada do que as 80 mortes no Afeganistão. É impressionante como a gente ainda acha que o ser humano vale mais num lugar do que no outro. Se você quiser ver mais sofrimento, é olhar para o Rio de Janeiro. Não dá nem mais para chamar de bala perdida aquilo. Porque elas sempre estão encontrando alguém. E normalmente nos lugares mais pobres do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, às vezes, nos faz lembrar que aquela violência toda pode ser aquilo que estará acontecendo com o Brasil se alguma coisa não for feito agora. Mas não é só isso. Você não precisa olhar para fora do Brasil, para o Rio de Janeiro. Você vê sofrimento perto de você. É só você andar nas ruas desse bairro aqui e você vai ver isso. É só você verificar no seu trabalho, em qualquer lugar. O sofrimento está muito presente na vida humana. Esse livro trata disso. Mas ele trata também de perdão e reconciliação. Como os seres humanos têm uma dificuldade enorme com perdão, é ou não é, gente? Como a gente tem coragem de falar algo para alguém. E a gente fala assim, olha, eu falo porque eu sou corajoso e é por isso que eu estou falando isso para você. Mas como a gente é frouxo para pedir perdão. Não é verdade, gente? A coragem é enorme para fazer algumas coisas, mas o perdão é um tabu para a gente ainda. A reconciliação, o abraço, o estar de novo, o falar me desculpa, me perdoa, vamos reconstruir. Esse livro aborda essa questão também, mas aborda também a questão da culpa. E a culpa é algo curioso, porque a culpa, aí nós dividimos os seres humanos em 2 partes. Há uma parte da sociedade hoje que diz que culpa não existe. E que culpa é um negócio da religião, ou que culpa é um negócio da moral. Que os seres humanos não têm que ficar pensando em culpa, porque quem fica pensando em culpa fica doente. Então, a verdade é que culpa não existe. Isso é um lado. Há um outro lado, que claramente está aprisionado por algum tipo de culpa. Claramente. No final das histórias, os 2 estão lidando com o aprisionamento da culpa. Só que um admite, o outro não. A diferença é só essa. Esse livro vai tratar também dessa questão da culpa. Eu diria que tem até um terceiro grupo,
que não é nem o primeiro nem o segundo, é aquele que olha para o sofrimento, os problemas do mundo e diz assim: Deus não existe não? Se Deus existisse, não estava acontecendo isso. Gente morrendo inocentemente. Então achou um culpado. Quem é o culpado? Deus. Deus é o culpado das tragédias humanas. E é por isso que nós estamos pregando essas mensagens aqui, não só pelo livro, dado que o livro é uma oportunidade cultural, mas sobretudo aproveitando que muita gente viu e leu sobre esse tema, para mostrar o que a Bíblia Sagrada nos revela a respeito desses temas. E quando nós começamos a olhar para isso, a gente tirou alguns temas. Por exemplo, há 2 domingos nós pregamos antropos, o que significa ser humano. Porque se a gente não entender isso, a gente nem começa a lidar com o sofrimento. Se a gente não entender que o ser humano é mais que um ser econômico, é mais que uma carreira profissional, é mais que ser um negociante, é mais do que buscar dinheiro, a gente sequer vai conseguir lidar com isso. Ou se a gente achar, como por exemplo a escola freudiana, que o ser humano é um conjunto de pulsões que precisam ser extravasados, se a gente achar que o ser humano é isso, nós vamos continuar sem saber como lidar com o sofrimento humano. E qualquer outra proposta que vem. Então, nós colocamos a Bíblia Sagrada para falar. E quando a Bíblia Sagrada fala, ela diz: o ser humano é criação de Deus. E é criado à imagem de Deus. Ele é criado para refletir a glória de Deus. E ele é criado, inclusive, para amar a Deus. E quando isso não está acontecendo, ele acha que é outra coisa. E achando que é outra coisa, ele subjuga alguém, ele provoca injustiça no outro, e esse ciclo de sofrimentos vão se avolumando. Na segunda mensagem, nós pregamos sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A gente deve a Ele admiração ou a gente deve a Ele obediência? Porque inclusive o livro se dá uma ideia boa sobre Jesus, no sentido assim de desmistificar alguma coisa, apresenta um Jesus bem humano, e isso tem um aspecto bom. Por outro lado, ele falha porque ele praticamente não mostra a natureza divina de Jesus. E na Bíblia não existe um Jesus que é só humano ou um Jesus que é só Deus. Ele é humano e Deus ao mesmo tempo. E não é 50% um e outro, é 100% um e 100% outro. Isso tem uma decorrência prática. Se você tirar a divindade de Jesus, você tirou 100%, não foi 50%. Está entendendo o que eu estou falando? E se você tirar a humanidade de Jesus, você também tirou 100%. Portanto, não é mais Jesus. Aí nós estamos falando de um personagem, nós estamos falando de outra coisa. Então nós pregamos aqui, conforme a Bíblia Sagrada, talvez a resposta de Pedro seja a mais potente declaração na Bíblia sobre Jesus. Quem eu sou? Pergunta Jesus, e Pedro fala: eu sei quem tu és o Cristo. Olha só, o Cristo, o eterno, o Deus eterno, em forma humana, o Filho do Deus vivo. Ou Jesus é isso, ou ele não é o Jesus da Bíblia Sagrada. Aí ele passa a ser um mestre interessante, até um profeta, uma pessoa que tem umas palavras bonitas, que fala umas coisas legais no Sermão do Monte, mas isso não é o Redentor, não é o Salvador. O Salvador, ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Por isso ele é o intermediário, o mediador entre o homem e Deus. Por quê? Porque ele é as duas coisas. Só quem fosse as duas coisas poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Hoje estamos pregando a mensagem sobre Deus. Quem é Deus? Deus e eu. Quem é a imagem de quem? E ao pregar essa mensagem, nós queremos trazer a vocês algumas ideias sobre Deus. Por quê? Porque responder quem é Deus é responder a principal pergunta da vida.
Se você tiver uma ideia equivocada sobre Deus, todas as outras áreas da sua vida vão estar equivocadas. Todas sem exceção. Todas vão estar desreguladas. Vou dar um exemplo só. Se você não entender quem é Deus e alguns dos seus atributos, nem amar você não vai conseguir aprender. Nem amar você vai conseguir fazer. Se você não entender quem é Deus no seu atributo de criatividade, nem ser um bom profissional você não vai conseguir ser. E eu estou só começando, a gente poderia passear aqui por muitas áreas da vida. Então, responder quem Deus é central para a vida. É central. E quando a gente pergunta quem Deus é, a gente tem basicamente 3 respostas. Há um grupo de pessoas que vai dizer assim: Deus não existe. E essa é a abordagem ateísta. Deus não existe. O que existe é o mundo natural. O que existe é coisas que eu pego, esse livro, esse chão. O que existe é o meu corpo material. O que existe é matéria. Se não tem matéria, não tem nada no mundo do espírito. Aí alguém perguntaria: mas e a mente? Não, a mente é uma reação química do cérebro. O cérebro faz uma sinapse e aí a gente pensa. Tudo isso é matéria. É uma abordagem sobre Deus. Quem define Deus assim, vive a partir dessa concepção de Deus. E eu vou dizer para você, e você já deve ter percebido, deve ser uma vida muito triste. Porque pensa bem, se o sentido da sua existência fosse nascer, contrair algumas doenças, depois envelhecer, e depois o seu corpo entrar em decadência, e tudo que você vai virar é uns grãozinhos de terra e acabou a sua existência. Porque se só existe matéria, é isso que vai acontecer. Mas assim, eu diria que as pessoas que pensam assim, elas não precisam de a gente brigar com elas, refutar, a gente precisa amá-las. Porque eu diria que já é sofredor conviver com uma ideia assim, que tudo acaba ali no túmulo, e não tem mais nada. Tem uma segunda opção, é as pessoas que talvez refletindo sobre isso que eu falei, vão dizer assim: Deus existe? Não sei. Pode ser que ele exista e pode ser que ele não exista. Isso é a posição chamada agnóstica. O cara não é ateu, ele não fala assim, Deus não existe. Ele diz assim, pode ser que Deus exista, mas pode ser que ele não exista também. Agora, qual é o problema aqui? O problema é que quando eu não tenho certeza se Deus existe, eu vou viver como se ele não existisse. É por isso que tem um pensador chamado Dostoiévski, um russo, que ele escreveu assim numa das suas literaturas: se Deus não existe, tudo é permitido. Por que Dostoiévski escreveu isso? Porque se Deus não é o padrão sobre tudo que é bom, belo, justo, se não existe essa referência, então cada um que tente a vida e tente viver da melhor forma, e até mesmo matar. Da onde a gente tira a ideia de matar é ruim? A gente tem que olhar para Deus, não tem outro caminho. Um Deus que é o dono da vida, e por isso que a vida não pode ser tirada. Quando você fala assim, isto que aconteceu não é justo, para onde você está olhando? Você resolveu que isso não é justo, baseado em quê? Percebe que há uma referência que a gente não consegue fugir disso. Então, o agnóstico, como ele fala assim, pode ser que Deus exista ou não exista, vai levar ele e falar, olha, como eu não sei, eu vou tentar conduzir a minha vida do meu jeito e eu vou ser a referência. Aí vem um terceiro grupo, que a maioria dos cristãos estão incluídos, não só os cristãos. Que a pergunta, Deus existe? A resposta é, sim, Deus existe. E a gente poderia achar
que os problemas estariam resolvidos aí. Mas aí começam os problemas e não terminam. Porque depois da pergunta quem é Deus, virá a pergunta assim: se Deus existe, quem então Ele é? Porque não basta eu e você dizermos que Deus existe, e nem acreditar que Deus existe. Isso é a coisa mais fácil do mundo. O grande problema é a gente responder: se Deus existe, então quem Ele é? E aqui a gente volta de novo ao livro e ao filme. O livro tem um grande benefício, esse livro, que ele vai mostrar um Deus interessado no ser humano, um Deus que se aproxima do ser humano, um Deus que ousadamente é apresentado de forma assim muito humana. Por exemplo, Deus Pai. O Deus Pai é apresentado de 3 formas que eu acho que foi assim uma atitude ousada do autor. Primeiro, uma mulher. E a gente há de convir que o nosso mundo é um mundo muito masculino. É ou não é, gente? É um mundo praticamente feito para os homens. Tem mudado um pouco, mas ainda é um mundo assim. Então Deus é apresentado como aquele que vem de uma minoria e não de uma maioria. Mulher, negra. Você há de convir que o nosso mundo tem tantos problemas étnicos, e um deles é construir uma sociedade para os brancos. O mundo basicamente é feito para os brancos. E o autor coloca Deus sendo representado por outra minoria, uma mulher e uma mulher negra. Se não bastasse, o autor vai mais adiante: mulher negra e fora dos padrões estéticos ocidentais. Uma mulher negra, gorda. Um acerto desse autor, ao meu ver. Um acerto. Porque ele quis mostrar que o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus da cultura ocidental necessariamente. Porque se você vai nos Estados Unidos, é pregado um Deus branco, homem e magrinho. Qual o retrato que você conhece de Jesus Cristo nos livros? Loiro, de olhos azuis, rosto europeu. Então eu acho que o autor foi feliz aqui. Ele mostrou uma cara de Deus e fala: olha, Deus não está limitado a uma cultura, Deus não está limitado a um tipo de gente. Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou o branco, o negro, o amarelo, o índio, o ocidental, o oriental, a mulher. Ele criou todos os seres humanos, e todos os seres humanos foram criados para ser a sua imagem. Então a pergunta: como Deus se parece? Deus se parece com o japonês, com o africano, com o negro, com o americano, com o alemão. Deus se parece com tudo isso. E o autor, ao abordar isso, ele faz com muita propriedade. Segunda coisa que eu acho que ele foi muito bem: mostrar um Deus que se encontra com o ser humano no meio da sua dor. A dor da perda de uma filha pequena, a nossa dor, a perda de um familiar, a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento. Nós vivemos no meio de perdas, a perda da saúde. Deus se encontrando no meio dessas dores. Outro aspecto muito interessante: um Deus que se revela. Não é um Deus que fica longe, mas é um Deus que vem ao encontro do ser humano. Ele quer se relacionar com as suas criaturas, e ele se revela para isso e se aproxima delas. E talvez um aspecto aqui por hoje também muito interessante do livro: um Deus que curiosamente sofre por amor. A gente tem dificuldade de imaginar um Deus que sofre, não é mesmo, gente? Como um Deus todo-poderoso pode sofrer? Mas o Deus da Bíblia, inclusive, não só sofre, como morre por amor.
E o livro nos leva a ter essa visão de Deus muito interessante. Mas vejam só, meus irmãos, a força do livro parece ser também a sua fraqueza. Porque aqui começam alguns problemas e que a gente precisa olhar com o olhar de uma cosmovisão cristã, para entender o que está acontecendo com o ser humano e a sociedade. E qual o primeiro problema que acontece? Que parece só um detalhe. Se você vê o filme, você vai se lembrar. Há um momento que o Deus Pai, representado por uma mulher negra, abraça o Mac e depois aparece nas mãos dela uma marca de um prego na cruz. Viram essa marca? E é muito curioso isso. E a gente pode pensar, isso é uma licença poética? O que é isso? É claro que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê que há mais do que isso. Porque o que a Bíblia vai ensinar é que o Deus da Bíblia é trindade, é um Deus triuno, é uma pessoa, mas que se manifesta em 3 pessoas. E quem foi à cruz não foi o Deus Pai. Aliás, o Deus Pai mandou o Deus Filho à cruz. É o inverso disso. E isso não é só uma questão conceitual, isso tem uma importância enorme. Porque não fosse o Deus Pai agir como agiu e o Deus Filho agir como agiu, não havia redenção humana. Não poderia haver redenção humana. Então aqui começam os problemas. Também o filme sugere um Deus que parece se submeter às escolhas que os seres humanos fazem. Há um trecho do filme que é sugerido assim, para um Mac no meio das suas dores. Olha, à medida que você vai mudando, Deus vai mudando também. À medida que você vai tomando algumas decisões, Deus vai meio que se adequando a essas decisões, e Ele faz isso porque Ele ama você. Há um outro trecho do filme que sugere também que Deus é tão amoroso, e Ele é mesmo, mas esse amor é tão infinito, que Deus parece que será incapaz de trazer um julgamento com juízo final aos seres humanos. No final da história, o amor de Deus vai encontrar todo ser humano. Vai encontrar inclusive o assassino, vai encontrar inclusive todos os seres humanos, e no final esse amor que excede o entendimento, vai salvar todos os seres humanos. Isso é conhecido na teologia como teoria do universalismo. Um Deus que vai salvar todo o universo e, por amor, não vai julgar o pecado dos seres humanos. A gente continua olhando para o filme, e a sugestão também, que se Deus vai salvar todas as pessoas, essa história de inferno e juízo final não faz sentido. Porque não teria ninguém para ir para o inferno, já que todos seriam salvos. Há uma outra sugestão no filme, que se Deus vai salvar a todas, e não há um julgamento das ações de cada ser humano, se o Hitler não vai ser usado, se o Mussolini não vai ser julgado, se nenhum assassino vai ser julgado, portanto não haverá inferno, isso nos leva a crer que o ser humano não precisa se reconciliar com Deus. Ora, por que eu me reconciliaria com Deus se eu não vou ser julgado? Olhando ainda para o filme, eu acho que aqui vem o detalhe mais sutil que a gente precisa perceber, é que parece que o filme sugere, Deus é amor, totalmente correto. Deus é um amor fora do nosso entendimento, totalmente correto. Mas continua, sendo Deus amor, Deus é limitado pelo amor, e portanto não pode aplicar a justiça. Totalmente questionável. Porque se eu disse aqui a vocês que a Bíblia Sagrada apresenta Jesus Cristo como 100% Deus e 100% homem,
A mesma Bíblia Sagrada vai ensinar que Deus é 100% amor, mas também é 100% justo e santo. Não dá para separar o amor de Deus da justiça de Deus. E talvez você esteja olhando para mim falando: pastor, esse tema aí é meio difícil, eu não estou entendendo. Eu vou ajudar você a entender. Nem você separa o amor da justiça, quanto mais Deus. Olha para as relações na sua família com seus filhos. Se você só agisse com amor e não aplicasse a justiça também, o que ia acontecer com a sua família? Hein, gente? Caos. Caos. Portanto, nem humanamente isso é possível. Imagina um Deus que sustenta todas as coisas. O Deus da Bíblia é amor, mas o Deus da Bíblia, sendo amor, não se limita a não aplicar a justiça, porque justiça é um princípio que sustenta todas as ações no universo criado por Deus. E quando a gente olha para esse detalhe, que não é apenas um detalhe no livro, a gente começa a perceber que as visões equivocadas sobre Deus estão em toda parte na nossa cultura. Em muitos aspectos a gente está falando o nome Deus, mas está pensando em absolutamente outra coisa. Por exemplo, nós temos uma visão sobre Deus, que é o Deus que é tudo e tudo é Deus, muito próxima no budismo. Todo ser humano é uma espécie de átomo, o ser humano sofre porque quer ter prazer, portanto, para não sofrer, tem que deixar de buscar o prazer. E quando o ser humano morrer, ele vira átomo, e o átomo vira depois uma parede, ou vira uma porta, mas continua sendo átomo, e assim vai se acontecendo o círculo da vida. Isso é uma ideia sobre Deus. Há outras ideias sobre Deus aqui, que não é essa ideia panteísta, que Deus é tudo e tudo é Deus, mas é uma ideia que reduz Deus a alguma coisa. E essa está mais próximo da gente aqui. Por exemplo, quando a gente reduz Deus a uma ideia de criação. Você quer ver quando você está falando em Deus, que não tem a ver com Deus da Bíblia? É quando você confunde Deus e a criação. A Bíblia vai ensinar que Deus está fora do tempo. Deus está fora do espaço. Deus não está limitado por nada disso. Então, só tem duas coisas: Deus e a criação. E essas coisas não se confundem. A teologia vai chamar isso de diferença ontológica. Ou seja, é diferença de ser. Criação é uma coisa, Deus é outra. Se não está aqui, tem que estar aqui. E se está aqui, não pode estar aqui. Por exemplo, se eu disser aqui, mundo natural é criação ou é Deus? O que vocês me diriam? Pode dizer, gente, pode dizer. Criação. Muito bem. As artes de forma geral, é criação ou é Deus? Agora deixa eu perguntar para vocês aqui. Satanás, conforme definido na Bíblia, ele está aqui ou está aqui? Vocês são inteligentes. Porque uma coisa ou está aqui ou está aqui. Aqui tem uma visão equivocada de Deus. Tem gente que acha que Satanás é um Deus oposto a Deus. É um Deus mau contra um Deus bom. Nada mais errado do que isso. Porque a Bíblia não diz que Satanás é Deus. Você precisa entender isso. Satanás sequer sabe o que tem dentro da sua mente. Satanás não é onisciente. Não é, e ele não é Deus. É um ser espiritual, poderoso, mas nem de longe ameaça a Deus. Nem de longe. É por isso que você não pode levar a sua vida falando assim: eu vou ficar do lado de Deus, porque Deus é um Deus bom, e eu vou fugir do Deus mau que é Satanás.
Por que você está com Deus? Eu estou com Deus porque Deus eu acho que é mais forte um pouquinho que Satanás. Então eu estou mais forte. Não, isso não é o Deus da Bíblia. Isso é um Deus de outras culturas, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada isso. Porque tudo que existe tem que prestar contas a Deus. Quer a prova disso? Livro de Jó. Deus chama os seus filhos para lhes prestarem conta. Quem é que aparece lá no meio? O cramulhão. Está lá. Por quê? Porque ele tem que prestar contas a Deus também. Não existe nada na criação. Lutero, o grande reformador, chegou a falar uma frase forte. Porque o pessoal estava achando que Satanás era um Deus mau. Ele falou, não, o diabo é o diabo de Deus. Entenda essa frase. Ele só é porque Deus permite que ele seja, senão ele não seria. É isso que ele está dizendo. Então, só existe Satanás e diabo porque Deus ainda permite. Não tem nada que se afaste do poder e do controle do Deus da Bíblia. Eu poderia falar de muitos aqui, mas eu vou falar de um Deus falso, pequeno, que está muito perto de você. Vou apresentar alguns aqui que talvez, e eu queria que você fizesse uma avaliação. Quem é Deus que você diz que crê? Primeira proposta. Para muita gente, Deus é um ancião, zangado e implacável. Por que eu vou para a igreja? Por causa de Deus. Porque se eu não for, Ele vai me punir. É uma ideia muito triste de Deus essa. Muito triste. Por que eu vou para a igreja? Porque se eu não for para a igreja, eu não vou arrumar um emprego. Deus foi reduzido a uma agência de emprego. Entendeu? Muito triste essa ideia de Deus. Eu não confiaria num Deus assim. A minha vida e a minha eternidade a um Deus pequeno desse jeito. Uma segunda ideia de Deus. O oposto dessa. Um Deus sofredor e confuso. Para muita gente está seguindo esse Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. É um Deus confuso. Ora manda ele fazer uma coisa, ele vai para cá. Aí ora manda fazer para cá. Com quem eu caso? Eu caso com José, ele vem para cá. Mas Deus mudou de ideia, mandou casar com Pedro. Aí eu vou com Pedro aqui agora. Tem nada a ver com Deus da Bíblia isso. Isso é um Deus da mente humana. É a mente humana criando um Deus à sua imagem e semelhança. Olha um terceiro tipo de Deus aqui. Aqui eu entrei na categoria dos deuses privativos. O Deus quebrador de galho. Conhece esse? É aquele Deus que nos serve muito quando a gente chega num shopping center e não tem estacionamento para a gente. Daí a gente fala, Deus me dá uma vaga. Sábado, 9:30 PM, no shopping lotado. Quem eu apelo? Para Deus, eu preciso de uma vaga. Reduzimos Deus a um... Como é que a gente chama um criador de vaga? Eu não sei como é o nome disso. Mas um valet, é o Deus valet, é isso? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus quebrador de galho. Para isso aí você contrata Porto Seguro. Quebrou a chave, ele vem em troca. Não precisa de Deus para isso. Você chega mais cedo no shopping. Tem outras formas de resolver o problema. Não precisa de um Deus para isso aí. Tem um outro Deus privativo muito interessante. Esse eu acho que você já usou. Não é o Deus da Bíblia, mas ele é muito famoso entre nós aqui. É o que eu chamo de o Deus SAMU 190. Eu só chamo numa emergência. Conhece esse? Minha vida está legal, pastor. Mas meu irmão, e aí, você não está empenhado na missão de Deus? Ah não, pastor, está tudo legal agora, precisa aproveitar a vida. Aí muda o quadro. Fica o tio doente, o casamento não deu certo, quebrou a perna, não sei o que. O que eu faço? SAMU, Deus 190, chama Deus. Não é o Deus da Bíblia esse. Aqui a gente poderia
também colocar em evidência um outro Deus que não está na Bíblia, que é o Deus Robin Hood, que você conhece da literatura. É o Deus que tira um para dar para você. Vai tirar do ímpio para me dar, pastor? Vai tirar o cara da casa porque eu estou querendo alugar, eu vou orar aqui, e Deus vai expulsar aquele cara, porque ele tira do justo, tira do ímpio para o justo. Isso é um diabo, não é um Deus. O Deus da Bíblia não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente poderia também acionar aqui. Pega o outro aqui. Trocar a bateria. Mesmo, né? Um botãozinho on e agora está funcionando. Olha só, um milagre aconteceu aqui, não é isso? Deus privativo, um Deus gênio da garrafa. Conhece esse Deus? Eu preciso de uma coisa, eu dou uma esfregadinha na mão e pirlim pim pim. Aparece o gênio falando, dizendo, diga-me os seus 3 desejos. Gente, isso são deuses criados à nossa imagem. Não tem nada a ver com Deus Altíssimo da Bíblia Sagrada, porque esses deuses são projeções da mente humana, são deuses criados à semelhança da minha conveniência, do que eu estou precisando. E se eu confiar o meu destino eterno a um Deus assistente de estacionamento, eu estou perdido. A vida é muito mais séria do que isso. Mas eu sei que agora você está interessado em conhecer o Deus da Bíblia. Eu vou rapidamente falar aqui. Gênesis 1:1. O Deus da Bíblia é o Deus que cria todas as coisas e sustenta. Não há vida autorizada fora dele. Quando nós cantamos aqui que Deus é digno, nós não estamos falando uma ladainha cristã. O que nós estamos falando é que ele é digno porque ele é o criador e sustentador da vida. Sem ele não tem vida. Sem ele não tem nada. Então o Deus da Bíblia não é um dos deuses para a gente adorar. É o único Deus que deve ser adorado. Segunda coisa, a Bíblia vai me ensinar. Deus é Espírito. O que significa isso, pastor? Que Deus está muito além da sua capacidade de entendê-lo. A Bíblia vai apresentar Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E não é por acaso não. Primeiro, só um Deus que fosse mais de uma pessoa poderia ser amor. Porque apenas os malucos amam apenas a si mesmo. Quando a gente ama alguém. Por isso que é amor. Então só o Deus da Bíblia, a Trindade, pode ser amor. Mas não é só isso. A Bíblia vai ensinar que há uma economia da redenção, da salvação. Ou seja, a Trindade está agindo cada uma no seu papel. Deus planeja em amor a salvação. O Deus Filho executa essa salvação. E o Deus Espírito Santo aplica essa salvação aos seres humanos. Então o Deus Trino está funcionando o tempo todo. E é esse Deus que a gente se coloca de joelhos e que adora. O Deus da Bíblia é um Deus eterno. Sabe o que significa isso? Que Deus nunca começou a existir. Ele sempre é. Veja que eu estou dizendo aqui, não é que ele sempre foi. Ele sempre é. Portanto, você pode confiar nele. Amém, gente? O Deus da Bíblia é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O que significa isso? Que ele sabe de todas as coisas, inclusive quem você é. Mais do que você. E mesmo sabendo quem você é, continua amando você. É fantástico ou não é?
Não, vocês não entenderam o que eu disse aqui. Deixa eu dizer assim. Sabe quem você é? Não é quem você parece que é. É quem você é. Aquela pessoa que pensa algumas coisas estranhas. Que age estranhamente. Então, isso é quem você é. Deus sabe disso. Inclusive, Deus sabe tudo o que nós fizemos aqui essa semana. A gente fala vixe mesmo. Porque é vixe mesmo. Mas a boa notícia, Ele continua amando você. Isso não é maravilhoso? Ele é onipresente. Deus estava em todos os lugares que você esteve. Vixe de novo, né? Pois é. Mas essa é a realidade. Ele não deixou de estar lá. E ainda continua amando você. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas por amor, resolveu limitar-se a se tornar um ser humano em Jesus para se relacionar com você. Isso não é lindo? A Bíblia vai dizer que Deus é amor, e eu acho que o livro deixou isso muito claro. Mas o mesmo Deus que é amor é justiça. Porque o amor e a justiça não podem andar separados. Se Deus não fosse justo, o nosso mundo que nós conhecemos não subsistiria. Eu comecei falando aqui na mensagem que sem a justiça, nem a sua família se manteria unida. Sem a justiça, imagina as empresas funcionarem sem a justiça. Por que você paga um salário para alguém? Talvez você não tenha pensado nisso, mas porque você acha justo. É ou não é verdade? Aprendeu mais, se educou mais, produz mais, então é. Aí quando Deus aplica a justiça, a gente fica com raiva de Deus. Agora, o Deus da Bíblia não é só justiça, Ele é amor. O Deus da Bíblia não é só amor, Ele é justiça. Agora eu estou terminando a minha mensagem, e tudo que eu falei aqui, você pode sair daqui hoje e refletir sobre isso. Quem é o Deus que eu acho que estou servindo? É o Deus da Bíblia Sagrada ou são esses deuses engraçados que o pastor falou hoje? Porque a resposta a isso vai definir se você está tomando remédio para ser curado ou se você está tomando uma pílula de farinha chamada placebo. A Bíblia vai dizer assim: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia diz assim: naquele último dia, muitas pessoas chegarão: Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome, veja que tem um nome aí, nós fizemos maravilhas. E Deus vai falar assim: não, você fez no nome do Deus Shazam, o Deus Robin Hood, o Deus Samu, está aqui no dia 4 de junho, você chamou o Deus Samu. O Deus quebrador de galhos, mas não foi o Deus Altíssimo. Não tem nada a ver com isso. Apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Talvez você está achando essa mensagem muito incisiva e dura, mas eu quero terminar com uma grande esperança. Além de tudo isso que eu disse que Deus é, o Criador, o Deus eterno, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que ama. Mas talvez mais importante para ir para você hoje, é que o Deus da Bíblia, que é tudo isso, é também um Deus que se revela a um ser humano pecador. É um Deus que desce do seu lugar de glória para compartilhar a miséria humana e tirar o ser humano da sua miséria. É um Deus que se dá a conhecer, porque Deus poderia ser Deus sem se dar a conhecer aos seres humanos, mas Ele resolveu se revelar. E como é que Ele se revela, pastor? Ele se revela em Jesus Cristo, Filho de Deus. Muita gente desesperada, muita gente em sofrimento descobriu esse Deus em Jesus Cristo.
Em Jericó, há 2000 anos atrás, Deus estava passando na cidade de Jericó. Muita gente não viu, mas um cego chamado cego de Jericó falou: Deus está passando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Samaria, muita gente não tinha visto Deus, mas uma mulher cheia de pecados, cheia de crises dos relacionamentos, ela identificou que do lado de um poço trivial, Deus estava lá em Jesus de Nazaré. E ela falou assim: me dá essa água, que eu quero beber essa água da vida para eu não ter mais sede. Há muita gente no nosso mundo sofrido encontrando Deus de verdade, abandonando os deuses falsos, as ideias erradas sobre Deus, abandonando deuses criados à minha imagem e semelhança, mas se tornando de fato a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Esse mesmo Deus está aqui entre nós hoje, revelado em Jesus Cristo. Foi Ele que disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode ter esse encontro com Ele hoje, você pode conhecê-lo hoje, e não é um Deus qualquer, é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele chama você para um compromisso de andar com Ele, e se você andar com Ele, você vai ser inundado pelo amor dEle. E aí você perguntaria para mim: pastor, o senhor acabou de dizer que o mesmo Deus é amor e justiça, o senhor acabou de dizer que Ele vai me inundar com o seu amor e a justiça, pastor. Pois é, essa é a boa notícia para você. A justiça Ele descarregou em Jesus Cristo, Filho dEle, para que você recebesse amor. Isso é evangelho. Isso é Deus se colocando como um de nós, para aprender a gente ser como Ele é em Jesus de Nazaré. Você pode aceitá-lo, você pode fazer um compromisso com Ele, você pode abandonar os deuses falsos e assumir esse Deus que se revela no seu Filho Jesus Cristo. E eu queria cantar com vocês uma música, enquanto nós terminamos essa mensagem. Quem é esse Deus? Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz.